As forças armadas da Ucrânia foram forçadas a recuar durante grande parte da guerra. Eles precisaram se entrincheirar e defender o território diante da agressão russa intensa, resistindo a enxames diários de drones e repelindo ataques sucessivos. No entanto, lenta mas seguramente, a maré começou a virar. E agora, a Ucrânia se cansou de jogar na defesa. Está pronta para partir para o ataque e tem um enorme arsenal de mísseis só esperando para ser liberado. Fabian Hoffman, analista de defesa e especialista em mísseis, além de pesquisador de doutorado no projeto nuclear de Oslo, analisou recentemente a evolução dos mísseis da Ucrânia na última década. Ele traçou o rápido crescimento do país e sua notável ambição nesse aspecto fundamental da guerra moderna. No blog Missile Matters, Fabian Hoffman explicou que, como outros países pós-soviéticos, a Ucrânia era muito dependente da Rússia para componentes de mísseis e comércio após a era soviética. Mas tudo isso mudou em 2014, quando a Rússia anexou à força a península da Crimeia e fraturou de forma irreparável seu relacionamento com a Ucrânia nesse processo. A partir desse momento, a Rússia tornou-se efetivamente inimiga da Ucrânia, uma força ocupante agressiva, tomando posse de uma parte considerável de seu território. Kiev não podia mais contar com Moscou como antes e teve que fazer mudanças importantes em sua indústria de mísseis. Restava um pouco do legado soviético. Com instalações de design e produção operadas por empresas como Yuzhnoye, Uzmash, agora Pivdinmash, e o escritório de projetos Lushi, especializado em mísseis de longo alcance, a Ucrânia mantinha vários programas de desenvolvimento de mísseis e trabalhou duro para colocar em serviço o foguete guiado Vilka de 300 mm em 2018 e o míssil de cruzeiro antinavio R-360 Netuno em 2021. Em 2021, chegou a negociar com a Indonésia um possível acordo de exportação do Netuno. Enquanto continuava trabalhando em um programa separado de míssil balístico de curto alcance, conhecido pelo codinome RIM-2, que foi repetidamente atormentado por problemas de financiamento e prazos. Em resumo, no início de 2022, a Ucrânia conseguiu aproveitar ao máximo suas instalações, conhecimentos e recursos de mísseis herdados do período pós-soviético, concluindo alguns programas domésticos aparentemente bem-sucedidos e estabelecendo uma indústria de mísseis própria, pequena, mas em crescimento. No entanto, ela não tinha o grande estoque de mísseis, as vastas instalações de armazenamento, as várias fábricas de produção, nem o enorme orçamento militar de sua vizinha, a Rússia. Quando a guerra começou em 2022, a Ucrânia não conseguiu combater a ameaça de mísseis russa. O Kremlin, aparentemente, atacou intencionalmente locais da indústria de mísseis em toda a Ucrânia, para interromper a produção e atrasar o desenvolvimento de novas armas por Kiev. Por exemplo, usou seus próprios mísseis para atacar a fábrica Pivdinmash, em Dnipro, no fim de 2022. Nos estágios iniciais da guerra, também houve relatos de ataques russos à infraestrutura do programa RIM-2 de Kiev, como a fábrica química de Pavlorod, um local de produção de combustível sólido na região de Dnipropetrovsk. Essa fábrica foi atingida em maio de 2023, no final de 2023 e em maio de 2024. Esses ataques, somados à necessidade da Ucrânia defender suas fronteiras e combater uma invasão massiva, causaram sérios retrocessos nos programas de mísseis. A Ucrânia se deparou com um dilema. Ela precisava focar em suas prioridades, que giravam principalmente em torno de impedir que a Rússia avançasse demais e se entrincheirasse para estabilizar posições-chave ao longo das linhas de frente. Mesmo assim, ela não podia abandonar os projetos de mísseis, pois precisava de armas para revidar os invasores. Não está claro quais decisões foram tomadas nos bastidores, mas é provável que Kiev tomou a decisão de simplificar seu programa RIM-2 com o objetivo de colocar um míssil operacional em produção o mais rápido possível. A Ucrânia também fez uso de seus estoques existentes de mísseis da melhor forma possível, destacando-se o disparo de mísseis antinavio R-316 Netuno contra o famoso navio almirante Moskva da Rússia, que afundou em abril de 2022.
Enquanto isso, os engenheiros de Kiev estavam trabalhando arduamente para desenvolver uma maneira de modificar o Netuno para atingir alvos em terra, além dos alvos no mar. Segundo Hoffman, isso provavelmente incluiu a instalação de um receptor-sistema de posicionamento global resistente a interferências nos mísseis e, possivelmente, um buscador de guiagem terminal para ajudar o míssil a atingir os alvos com precisão. No entanto, tudo isso levou tempo, e durante o primeiro ano da guerra, a indústria de mísseis da Ucrânia teve dificuldades para fazer avanços significativos. Presumivelmente devido a uma mistura de fatores como falta de financiamento e recursos, além dos já mencionados ataques russos a peças-chave da infraestrutura. Felizmente, as coisas começaram a melhorar em 2023. A Ucrânia ganhou capacidade de ataque de longo alcance em maio ao receber mísseis Storm Shadow e Scalp EG do Reino Unido e França. Estima-se que o Reino Unido enviou até 300 desses mísseis em lotes, e a França forneceu mais 50. Cada míssil custa de 1 a 25 milhões de dólares. E com um alcance de mais de 250 quilômetros, ou 155 milhas, eles são capazes de causar sérios danos, até mesmo a alvos fortificados ou reforçados. Isso se comprovou em várias ocasiões nos meses seguintes, quando a Ucrânia lançou Storm Shadows contra o porto de Sebastopol e a frota do Mar Negro da Rússia em setembro de 2023, causando sérios danos a um submarino russo, a um navio de desembarque e ao prédio 2 do quartel-general da frota do Mar Negro. A Ucrânia recebeu o ATACMS dos Estados Unidos da América e, segundo relatos, os usou pela primeira vez no fim de 2023. Para destruir 9 helicópteros em bases russas em áreas ocupadas da Ucrânia, além de matar dezenas de soldados russos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na época: eles agiram com muita precisão. Os ATACMS mostraram seu valor. As Forças Armadas da Ucrânia os usaram em ataques a bases aéreas russas, sistemas de defesa aérea, depósitos de munição e estações de radar. Porém, em 2023, a Ucrânia aprendeu lições importantes sobre mísseis. Primeiro, descobriu como eles podem ser eficazes. Os primeiros ataques com o Storm Shadow foram muito eficazes, e Kiev sabia que com mais mísseis poderia repetir esses ataques no futuro. Eliminando sucessivamente alvos russos de alto valor, enfraqueceria muito a máquina de guerra do Kremlin, e talvez mudasse o rumo do conflito. Em segundo lugar, a Ucrânia percebeu que, apesar do apoio generoso de muitos aliados, especialmente da OTAN, não podia contar com o fornecimento consistente e em grande quantidade de mísseis para revidar contra a Rússia como queria. Diversos países ocidentais, como França e Reino Unido, enviaram estoques excedentes de mísseis para a Ucrânia, mas não tinham planos de iniciar uma produção em larga escala e manter as entregas constantes. Outras nações, como a Alemanha, estavam hesitantes em enviar qualquer míssil. Com o país receoso de que enviar mísseis Taurus de longo alcance a Kiev pudesse escalar o conflito e envolver a Europa em uma guerra com a Rússia. Terceiro, as Forças Armadas da Ucrânia aprenderam que, mesmo que recebessem mísseis de seus aliados ocidentais, eles frequentemente viriam com restrições. Os Estados Unidos proibiram inicialmente a Ucrânia de usar os ATACMS em ataques à Rússia, e restrições parecidas foram impostas ao uso dos Storm Shadow. Essas restrições foram eventualmente suspensas, mas a Ucrânia já tinha visto o suficiente para chegar a uma conclusão clara e óbvia. Precisava trabalhar em seus próprios programas domésticos. Se quisesse mísseis, poderia produzi-los em grande quantidade e usá-los livremente, sem limitações, atrapalhando, e foi exatamente isso que ela fez no verão de 2023. O país adaptou com sucesso seus mísseis Netuno para atacar alvos terrestres e destruiu um sistema russo S-400 com um deles. Radar em Tarkankut, Crimeia. Novos ataques ocorreram depois, como em setembro de 2023, quando mísseis ucranianos Storm Shadow Scalp danificaram 2 navios russos em Sebastopol. Ou em julho de 2024, quando um míssil atingiu uma base aérea em Kursk, a dezenas de quilômetros das fronteiras da Ucrânia. Engenheiros ucranianos também começaram a ampliar os limites do míssil Netuno.
elaborando planos para uma nova variante chamada Longo Netuno, que teria um alcance muito maior do que qualquer outro míssil no arsenal do país. O país também apoiou fornecedores nacionais de tecnologia de mísseis e drones de longo alcance, firmando parcerias com startups e empresas em crescimento estrangeiras para suprir suas necessidades de peças. Era um plano ambicioso e inteligente que logo deu frutos, até o fim de 2024. A Ucrânia havia produzido e adquirido estoques consideráveis de mini-mísseis de cruzeiro e drones de longo alcance em várias formas, como os drones Lyuch e FP-1 e os mísseis Ruta e Peklo. Logo colocou-os em ação, realizando inúmeros ataques de longo alcance contra alvos russos, porque os mísseis e drones eram bem pequenos. Muitos desses ataques visavam destruir prédios ou causar grande devastação, mas acabaram provocando danos pequenos, porém significativos. Aqui e ali, iniciando incêndios em fábricas, danificando aeronaves inimigas e interrompendo instalações de gás e petróleo. Os danos desses ataques se acumularam, causando vários problemas ao Kremlin. A Ucrânia seguiu usando de forma inteligente seus estoques de mísseis ocidentais e opções domésticas mais potentes, como os Neptunes, para causar o máximo dano possível. Agora, porém, a Ucrânia pretende elevar a aposta, trocando ataques com mini-mísseis e ofensivas limitadas de longo alcance por um arsenal bem mais destrutivo e potente. Isso pode causar uma chuva de fogo inédita sobre a Rússia. Recentemente, revelou duas grandes adições ao seu arsenal de mísseis. O Longo Netuno, uma adição revolucionária com alcance extraordinário. O SAPSAN, primeiro míssil balístico produzido na Ucrânia, é considerado ainda mais potente que o ATACMS americano. Segue uma análise detalhada de ambos, iniciando pelo Longo Netuno. No fim do verão de 2023, surgiram relatos de que a Ucrânia adaptava o míssil R-360 Netuno para ataque terrestre. Naquela fase, o míssil básico já tinha um alcance máximo de aproximadamente 280 a 300 quilômetros. Mais tarde, reportagens em 2024 e 2025 descreveram planos para uma variante de longo alcance chamada Netuno Longo. Embora esse não seja um alcance curto de forma alguma e ainda dê a Kiev muitos alvos russos para mirar, também não é suficiente para ameaçar qualquer infraestrutura em Moscou ou em seus arredores. Além disso, como a Rússia sabe até onde os mísseis da Ucrânia podem alcançar, ela pode facilmente posicionar seus ativos mais valiosos e construir suas infraestruturas mais importantes logo além desse alcance, mantendo-os relativamente seguros e protegidos. Mas com o Long Neptune em cena, isso já não é mais o caso. Em março de 2025, Zelensky anunciou no Telegram que o novo Neptune, de longo alcance da Ucrânia, já estava no campo de batalha. O Long Neptune foi testado e usado com sucesso em combate. Um novo míssil ucraniano, um ataque preciso. O alcance é de 1.000 quilômetros. Obrigado aos desenvolvedores, fabricantes e militares ucranianos. Seguimos atuando para garantir a segurança ucraniana. Recentemente, durante as celebrações da independência da Ucrânia, em 24 de agosto, foi apresentado um olhar mais detalhado sobre o Longo Netuno. Ele apareceu em um vídeo no Instagram no canal Zorbria ou Armas. Em um momento do vídeo, vê-se o que parece ser uma versão maior do R-360. E embora o vídeo não entre em muitos detalhes, especialistas e analistas vêm avaliando as imagens para aprender tudo o que podem. De acordo com estimativas iniciais, o novo míssil mede até cerca de 6 metros ou pouco mais de 6 metros, sem incluir o propulsor. Ele também é um míssil mais grosso e largo do que o original, com uma largura máxima de cerca de 50 centímetros. Notavelmente, ele é maior do que o Netuno padrão, que tem cerca de 38 centímetros de largura em seu ponto mais grosso. O Longo Netuno também vem equipado com asas e seções de cauda maiores. Segundo o próprio Zelensky, dizem que ele consegue percorrer 1.000 quilômetros ou 621 milhas. Isso é 4 vezes mais longe que um Storm Shadow, abrindo uma vasta gama de novos alvos viáveis além das fronteiras da Ucrânia e profundamente dentro do território russo. Alvos como refinarias, fábricas, centros logísticos, bases aéreas e outros.
Os mesmos alvos que a Ucrânia atinge com sucesso há meses, usando drones e mísseis para enfraquecer a Rússia internamente. As Forças Armadas e os serviços de inteligência já mostraram ser capazes de identificar alvos certos e planejar o momento ideal para atingi-los. Por muito tempo, eles tiveram que usar drones simples e mísseis menores, que nem sempre causavam danos sérios ou duradouros. O Long Neptune muda isso. Ele dá à Ucrânia novas capacidades ofensivas devastadoras. As forças armadas do país poderiam, por exemplo, lançar um enxame de drones contra um campo de aviação russo ou uma fábrica militar longe das linhas de frente, saturando as defesas aéreas do inimigo, antes que um míssil Long Neptune venha para dar o golpe final. Com a Rússia sofrendo perdas enormes de soldados, veículos e equipamentos, essa nova arma do inimigo pode ser o ponto de virada que levará o Kremlin ao esquecimento. E as notícias pioram para o presidente russo, Vladimir Putin, pois a Ucrânia também está pronta para lançar seu segundo novo míssil, o Sapsan, antes chamado RIM-2. A Ucrânia divulgou poucas informações sobre esse míssil, mas o que se sabe indica que é uma adição poderosa e promissora ao arsenal do país. Ele tem uma ogiva de mais de 1.000 libras, 480 kg, e alcance de cerca de 190 milhas, 300 km. Mas especialistas sugerem que pode chegar a 310 milhas, 500 km. Ele é lançado a partir de plataformas terrestres e pode atingir velocidades extraordinárias de mais de 5.000 km por hora ou mais de 3.100 milhas por hora, o que é mais de 4 vezes a velocidade do som. A Ucrânia está em processo de estabelecer a infraestrutura necessária para a produção em massa desses incríveis mísseis balísticos. Isso permitiria que ela atacasse a Rússia com a mesma intensidade que o Kremlin e o USA em ataques a cidades e vilarejos na Ucrânia. Mas, ao contrário da Rússia, que regularmente usa seus drones e mísseis para atacar ilegalmente alvos civis como escolas, hospitais e casas, a Ucrânia continuará focando em infraestrutura militar para desgastar a máquina de guerra russa, um passo de cada vez. Mísseis balísticos como os SAP-SANS são vitais para qualquer força militar moderna e têm uma importância especial para a Ucrânia neste estágio da guerra. Eles carregam ogivas enormes, o que lhes permite causar danos massivos onde quer que atinjam, mesmo contra alvos e estruturas fortes e reforçadas. Eles também são muito rápidos, movendo-se várias vezes mais rápido que mísseis de cruzeiro e drones, tornando-os bem mais difíceis de interceptar. Mesmo que radares russos detectem um míssil SAP-SAN se aproximando, talvez não tenham tempo para reagir. Assim, a Ucrânia deve achar ainda mais fácil, com a ajuda de seus mísseis SAP-SAN, destruir peças valiosas da infraestrutura russa. Ela poderia explodir caças e bombardeiros em aeródromos russos ou destruir refinarias e plantas de produção, prejudicando ainda mais a economia do país. Dizem também que os novos mísseis da Ucrânia superam os balísticos que tinham até então. As ogivas dos ATACMs dos Estados Unidos da América e dos SAP-SAN são maiores e mais destrutivas. Eles viajam mais rápido do que os ATACMs e podem eventualmente ter um alcance maior também. Valentim Badrak, analista militar e diretor do Centro de Conversão e Estudos de Desarmamento do Exército, resumiu o potencial do SAP-SAN em entrevista ao portal ucraniano Ukrinform em junho. Esse míssil é maior que os Atakuns atuais e, mais importante, está aprendendo a atacar com precisão. Badrak também está confiante de que a Ucrânia pode produzir muitos desses novos mísseis, afirmando: "Não sei quantos mísseis podemos esperar por mês ou ano. Acho que a produção vai aumentar bastante." O especialista em aviação Konstantin Kurivola também ficou impressionado, dizendo: "Uma ogiva de 400 quilos é poderosa para um míssil dessa classe. Esse míssil é de nível tático operacional, projetado para destruir centros logísticos, de comando e depósitos de munição." A Ucrânia está pronta para usar 2 novos megamísseis, o Long Neptune e o Sapsan, contra alvos russos, e os lançamentos já começaram. Relatos e rumores indicam que Long Neptunes foram usados para atacar a estação de bombeamento Exinior
e a refinaria Tuapse no início do ano. E o Sapsan já passou pelo seu primeiro teste de combate também, e a Ucrânia não vai parar por aí. Está se consolidando como potência na indústria de mísseis, tendo revelado recentemente um novo míssil de cruzeiro que pode ser a joia da coroa de seu crescente arsenal. O Flamingo FP-5. Criado pela Firepoint Defense, uma das principais fabricantes de drones de combate usados recentemente contra a Rússia. O Flamingo entrou recentemente em produção em série, segundo relatos. Com planos e sistemas em funcionamento para produzir até 200 unidades por mês, de acordo com a Chief Executive Officer e diretora técnica da empresa, Irina Terek também revelou alguns detalhes surpreendentes sobre do que esse míssil pode ser capaz. O Flamingo é um míssil de cruzeiro de longo alcance capaz de transportar ogiva de 1.150 quilos e alcançar 3.000 quilômetros dentro da Rússia. Desenvolvemos rapidamente, levando menos de 9 meses da ideia à AOS, primeiros testes bem-sucedidos no campo de batalha. Não direi a velocidade exata, mas é mais rápido que todos os outros mísseis atuais. Fabricado 100% na Ucrânia. O nome incomum do míssil e sua aparência. As primeiras unidades tinham ponta rosa brilhante por erro de revestimento, inspirando o apelido Flamingo. Podem parecer engraçados. Mas, apesar do apelido delicado, o míssil carrega uma ogiva devastadora de 2.500 libras e pode se mostrar a arma mais poderosa usada na guerra até agora. Fábio Hoffman considera isso a maior garantia de segurança da Ucrânia, sugerindo até que os flamingos poderiam acabar com a guerra e forçar os russos a recuar. Se a Ucrânia tiver de 3.000 a 5.000 desses mísseis prontos em 24 a 48 horas para destruir até 25% da produção econômica russa, a agressão da Rússia se tornará insustentável. Esse é o objetivo final para Terek. As pessoas querem resultados e ver a Praça Vermelha em chamas. Mas é importante entender que não somos terroristas como nossos vizinhos. Fundamos nossa empresa em resposta à agressão da Rússia, mas não temos intenções agressivas. Estamos prontos para proteger nossa soberania. Então, entre o Flamingo, o Longo Netuno e o Sapsan, a Ucrânia possui poder de fogo suficiente, todo nacional, para realizar isso e mais. Nos próximos dias e semanas, ela pode usar esses megamísseis para causar danos inéditos a alvos russos, enfraquecendo o esforço de guerra inimigo e gerando um caos que nem a propaganda de Putin conseguirá esconder. Isso pode muito bem ser o tão aguardado ponto de virada para a Ucrânia, e chegou a hora de Kyiv finalmente liberar toda a sua força. Confira nosso vídeo recente sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, explicando como a grande ofensiva de verão de Putin fracassou. Confira também nossa análise do drone Interceptor Mongoose, uma nova adição movida a jato ao arsenal de Kyiv. E por fim, não deixe de se inscrever em nosso canal confiável para ser um dos primeiros a saber sobre as últimas grandes notícias e acontecimentos diretamente da linha de frente.